Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em uma das realidades mais dolorosas e incompreendidas na vida de muitos que foram separados por Deus. A aparente solidão relacional, a sensação de ter poucos amigos de verdade ou de não se encaixar completamente em nenhum grupo social. Se você já se sentiu deslocado, se perguntou por que suas amizades parecem superficiais, ou por que é tão difícil encontrar pessoas que realmente te compreendam em um nível profundo, então prepare seu coração. O que vou revelar hoje não são explicações psicológicas ou sociais comuns. Vamos expor os 5 motivos espirituais profundos e muitas vezes ocultos por trás dessa realidade. Para o mundo, ter poucos amigos pode parecer um sinal de falha social ou pessoal. Mas para os escolhidos, essa pode ser uma marca distintiva do processo divino em suas vidas. Existe um propósito celestial por trás do isolamento seletivo que Deus permite e até orquestra para aqueles que Ele escolheu. Você não está sozinho nessa experiência. Muitos dos maiores homens e mulheres de Deus na Bíblia enfrentaram períodos de intensa solidão e tiveram círculos de amizade extremamente restritos. Isso não diminuiu o chamado deles. Na verdade, muitas vezes foi durante esses períodos que Deus os moldou e preparou para o cumprimento de propósitos extraordinários. Compreender estes 5 motivos espirituais transformará sua perspectiva sobre suas relações. O que antes parecia rejeição ou um defeito pessoal, você passará a ver como proteção, preparação e um sinal do cuidado especial de Deus por você. O último motivo, em particular, é crucial para entender a profundidade do plano divino. Antes de desvendarmos essas verdades, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de escolhidos, se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu comentário abaixo, compartilhando se você se identifica com essa dificuldade em ter muitos amigos próximos. Sua experiência valida a realidade que muitos de nós vivemos. Vamos começar esta jornada de revelação. O primeiro e fundamental motivo espiritual pelo qual os escolhidos frequentemente têm poucos amigos de verdade é a separação divina para preparação e propósito. Este não é um castigo, mas um ato deliberado do cuidado paternal de Deus para moldar você e te preparar para o chamado específico que Ele tem para a sua vida. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que o caminho que Ele traçou para você é singular. É um caminho que exige um nível de foco, dedicação e dependência dEle, que seria facilmente diluído ou comprometido em meio a muitas conexões sociais, que não compartilham da mesma profundidade de propósito ou da mesma intensidade de busca por Deus. Pense nos grandes escolhidos da Bíblia. Abraão foi chamado a deixar sua terra e sua parentela para ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Gênesis 12:1. Essa foi uma separação radical de suas amizades e laços sociais existentes. Por quê? Porque Deus tinha um propósito único para ele, que exigia um novo ambiente e uma dependência exclusiva da voz divina. Moisés passou 40 anos no deserto, longe da corte egípcia e até mesmo de seu próprio povo, cuidando de ovelhas. Êxodo 3:1. Este foi um período de isolamento intenso. Deus o separou para quebrar o homem natural que ele era e forjar o líder que ele precisava. O deserto, com sua solidão, foi a sala de aula de Deus para Moisés. Elias, o profeta, passou períodos significativos de isolamento, seja junto ao ribeiro de Querite, sendo alimentado por corvos, ou na caverna, no Monte Horebe. 1 Reis 17:3-7, 1 Reis 19:8-10. Deus o isolou para protegê-lo, fortalecê-lo e falar com ele de maneiras que não seriam possíveis em meio ao tumulto da sociedade. Jesus mesmo,
Antes de iniciar seu ministério público, passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e oração, enfrentando tentações. Mateus 4, 1 a 11. Este foi um período de intensa separação e preparação para o cumprimento de seu propósito redentor. O apóstolo Paulo, após sua conversão dramática, não foi imediatamente para Jerusalém se juntar aos outros apóstolos. Ele foi para a Arábia por 3 anos. Gálatas 1, 17 e 18. Muitos estudiosos acreditam que este foi um período de isolamento e revelação direta de Deus, preparando-o para seu ministério apostólico único. Estes exemplos bíblicos revelam um padrão divino. Deus frequentemente separa aqueles que Ele escolheu para um propósito especial. Esta separação pode se manifestar como um sentimento de não se encaixar em grupos, como amizades que naturalmente se desfazem à medida que você cresce espiritualmente, ou como uma dificuldade em formar laços profundos com muitas pessoas. Este isolamento não é um sinal de que algo está errado com você, mas pode ser um sinal de que Deus está fazendo uma obra profunda e específica em sua vida. Ele está te protegendo de distrações, te ensinando a depender exclusivamente dele e te preparando para o caminho único que ele tem para você. Sua solidão pode ser, na verdade, a companhia exclusiva de Deus te moldando. Quando você compreende que sua dificuldade em ter muitas amizades pode ser uma separação orquestrada por Deus para te preparar para o seu propósito, a dor da rejeição começa a se transformar em gratidão pela proteção divina. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Você não está sendo rejeitado, você está sendo separado para algo maior. O segundo motivo espiritual poderoso pelo qual os escolhidos tendem a ter poucos amigos verdadeiramente próximos é a proteção divina contra influências que poderiam diluir, comprometer ou até mesmo destruir a identidade espiritual que Deus está construindo em você. Este é um ato de amor e cuidado de Deus para preservar a pureza e a força da sua fé. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o perigo das más companhias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, afirma claramente: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Este versículo não se refere apenas a pessoas abertamente pecaminosas, mas também a amizades que, embora aparentemente inofensivas, carregam um espírito, uma mentalidade ou prioridades que são incompatíveis com o caminho de um escolhido. Como escolhido, você está em um processo contínuo de transformação à imagem de Cristo. Sua mente está sendo renovada, seus valores estão sendo alinhados com os de Deus, e seu espírito está sendo fortalecido para cumprir um propósito celestial. Certas amizades, mesmo que as pessoas envolvidas tenham boas intenções, podem exercer uma influência sutil, mas poderosa, que trabalha contra esse processo divino. Por exemplo, amizades cujo foco principal é o entretenimento mundano, a busca por prazeres temporais, a crítica constante, a fofoca ou uma mentalidade centrada no materialismo podem gradualmente erodir sua sensibilidade espiritual, desviar seu foco das coisas eternas e te puxar para longe da intimidade com Deus. Deus, conhecendo a sua suscetibilidade à influência do ambiente, assim como a de todo ser humano, age para te proteger. Essa proteção pode vir de várias formas: um desconforto inexplicável em certos ambientes sociais, uma perda natural de interesse em atividades que antes eram comuns com certos amigos, ou até mesmo circunstâncias que causam o afastamento. Você pode se perguntar por que certas amizades que pareciam promissoras simplesmente não avançam. Ou porque você sente uma resistência interna em se aprofundar em determinados relacionamentos. Muitas vezes, essa resistência não é sua, mas um alerta espiritual orquestrado por Deus.
É o Espírito Santo te guiando para longe de conexões que não são saudáveis para o seu crescimento espiritual. Jesus mesmo advertiu seus discípulos sobre a necessidade de discernimento em suas associações. Ele os enviou como ovelhas ao meio de lobos. Mateus 10:16, indicando que nem todos os ambientes ou pessoas seriam seguros para eles. Como escolhidos, também precisamos ser sábios sobre com quem compartilhamos nossa jornada mais íntima. A proteção contra influências comprometedoras não significa que você deve se isolar completamente do mundo. Jesus comeu com pecadores e publicanos. Mateus 9, 10, 11. No entanto, ele não baseou sua comunidade íntima e seu círculo de confiança nesses relacionamentos. Ele tinha 12 discípulos, e dentro deles, um círculo ainda mais próximo de 3, Pedro, Tiago e João. Para os escolhidos, a qualidade das amizades é infinitamente mais importante do que a quantidade. É melhor ter 1 ou 2 amigos que te edificam espiritualmente, te encorajam no seu propósito e te aproximam de Deus, do que ter dezenas de conhecidos que sutilmente te puxam para baixo ou te afastam do seu caminho. Se você tem poucos amigos, mas aqueles que tem são pessoas que amam a Deus e te desafiam a crescer na fé, considere isso uma bênção e um sinal da proteção divina. Deus está selecionando cuidadosamente as pessoas que têm acesso ao seu coração e à sua mente, porque Ele está protegendo o tesouro da sua identidade espiritual. Reconhecer este segundo motivo espiritual te ajuda a parar de ver a falta de amigos como um defeito seu e começar a vê-la como uma evidência do cuidado protetor de Deus. Ele está te guardando para si mesmo e para o propósito que Ele tem para você, longe de influências que poderiam te desviar. Meus irmãos, na primeira parte desta revelação, desvendamos 2 motivos espirituais profundos para a aparente solidão que muitos escolhidos enfrentam: a separação divina para a preparação e propósito, e a proteção contra influências que podem comprometer sua identidade espiritual. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando como a própria intensidade da sua jornada com Deus e a aguçada percepção espiritual que Ele te concede podem naturalmente criar uma distância entre você e a maioria das pessoas. O terceiro motivo espiritual pelo qual os escolhidos tendem a ter um círculo de amizades restrito e profundo é a própria intensidade e profundidade da sua busca por Deus e das experiências espirituais que Ele lhes concede. Para o escolhido, a relação com o Criador não é apenas uma parte da vida, é o centro, a prioridade e a fonte de sua identidade e propósito. Essa profundidade cria uma incompatibilidade natural com relacionamentos superficiais ou centrados em interesses meramente terrenos. A maioria das conversas no mundo gira em torno de trabalho, lazer, notícias, fofocas, planos materiais. Para o escolhido, embora esses tópicos possam fazer parte da vida, o coração anseia por algo mais. A mente está frequentemente ocupada com realidades espirituais. A vontade de Deus, o significado das Escrituras, a batalha espiritual, o avanço do reino, a próxima revelação divina, a busca por maior intimidade com o Espírito Santo. Quando você tenta compartilhar as profundezas que Deus tem revelado ao seu espírito, as batalhas que você enfrenta no mundo invisível ou a paixão que arde em seu coração pela verdade divina, muitas vezes encontra olhares vazios, falta de compreensão ou até mesmo desconforto. Não é porque as pessoas sejam más, é porque elas operam em uma frequência espiritual diferente. É como tentar discutir física quântica com alguém que só entende aritmética básica. A linguagem, os conceitos, a própria realidade percebida são distintos. O profeta Jeremias experimentou essa solidão profunda. Ele era conhecido como o profeta chorão, não apenas por suas profecias de juízo, mas também pela sua profunda dor
pela condição espiritual de seu povo e pela solidão que sentia em seu chamado. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 17, ele lamenta: Nunca me assentei no círculo dos escarnecedores, nem me regozijei. Sentei-me a sós por causa da tua mão, porquanto me encheste de indignação. Sua profunda conexão com Deus e a carga que ele lhe deu o separaram naturalmente dos círculos sociais comuns. Jesus mesmo, em sua humanidade, experimentou a solidão da profundidade. Embora tivesse 12 discípulos, quantas vezes ele se retirou para orar sozinho? Mateus 14, 23. Quantas vezes seus ensinamentos mais profundos não foram totalmente compreendidos, nem mesmo por aqueles mais próximos a ele? João 6, 60, 66. Sua profundidade e sua conexão única com o Pai criaram uma barreira natural para a compreensão completa por parte da maioria. A profundidade da sua busca por Deus exige tempo e energia. Tempo dedicado à oração, à leitura e meditação na palavra, ao jejum, à adoração em secreto. Essa dedicação consome o tempo e a energia que outras pessoas dedicam a atividades sociais extensivas. Você pode se sentir menos inclinado a participar de eventos sociais que não alimentam seu espírito, ou pode simplesmente não ter a disponibilidade que a formação de muitas amizades superficiais exige. Além disso, as experiências espirituais que Deus permite na vida dos escolhidos, encontros sobrenaturais, livramentos milagrosos, visões, sonhos proféticos, batalhas espirituais intensas, são realidades que poucas pessoas podem sequer conceber, muito menos se relacionar. Compartilhar essas experiências pode levar a ser rotulado como estranho, fanático, ou até mesmo mentalmente instável por aqueles que não têm a mesma vivência espiritual. Este terceiro motivo não é sobre arrogância espiritual, mas sobre a realidade de que a profundidade da caminhada com Deus naturalmente eleva o escolhido para um nível de consciência e experiência que não é comum. É como um mergulhador de águas profundas, tentando explicar a beleza e a pressão do fundo do oceano para alguém que só nadou na superfície. A linguagem, os perigos, as maravilhas, tudo é diferente. Deus permite essa solidão de profundidade para que sua voz seja a mais alta em sua vida. Ele te prepara para suportar a glória e a responsabilidade que vem com uma conexão mais profunda com Ele. Ele te ensina a encontrar sua companhia e satisfação primária nele, para que você não dependa da validação ou compreensão humana. Portanto, se você se sente sozinho em sua profundidade espiritual, saiba que isso pode ser um sinal de que Deus está te levando a lugares com Ele onde poucos têm acesso. Sua solidão é, na verdade, um espaço sagrado de intimidade com o Criador, onde Ele te revela seus segredos e te molda para seus propósitos mais elevados. Valorize essa profundidade, mesmo que ela signifique ter menos companheiros de jornada no nível superficial. O quarto motivo espiritual crucial, pelo qual os escolhidos frequentemente têm poucos amigos de verdade, é o discernimento espiritual aguçado que Deus lhes concede. Este discernimento é uma capacidade sobrenatural de perceber realidades no reino espiritual que a maioria das pessoas não detecta. Ele permite que o escolhido sinta a atmosfera espiritual de lugares, perceba as intenções ocultas no coração das pessoas e identifique influências espirituais que atuam por trás das interações humanas. Este discernimento não é uma habilidade psicológica de ler pessoas. É um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:10. Discernimento de espíritos. Para o escolhido, este dom opera frequentemente de forma quase automática, gerando um sentimento ou uma intuição sobre pessoas e situações que vai além da lógica natural.
O problema é que este discernimento aumentado pode tornar a formação de amizades superficiais ou baseadas em conveniência extremamente difícil e até desconfortável. O escolhido pode sentir que algo não está certo com uma pessoa, mesmo que ela pareça perfeitamente agradável na superfície. Pode perceber um espírito de manipulação, inveja, falsidade ou simplesmente uma incompatibilidade espiritual profunda que torna a conexão genuína impossível. Pense em Jesus. Ele sabia o que estava no coração dos homens. João 2, 24, 25. Ele discernia os motivos por trás das perguntas capciosas dos fariseus e saduceus. Este discernimento o levou a escolher cuidadosamente seu círculo íntimo e a manter uma certa distância de muitos que o seguiam apenas por interesse nos milagres. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu instantaneamente a mentira de Ananias e Safira sobre a venda de suas propriedades. Atos 5, 1-11. Este nível de discernimento, embora poderoso para a igreja, torna relacionamentos baseados em falsidade insustentáveis. Para o escolhido com discernimento aguçado, interações sociais comuns podem ser exaustivas. É como ter um filtro de verdade interno que constantemente apita quando algo não é genuíno. Isso pode levar a um cansaço de pequenas conversas e a uma preferência por estar sozinho ou na companhia de poucos onde a autenticidade é possível. Além disso, o discernimento espiritual muitas vezes revela a presença de influências demoníacas operando na vida de pessoas que não estão alinhadas com Deus. O escolhido pode sentir a opressão, a confusão ou a resistência espiritual que certas pessoas carregam. Estar perto dessas influências por longos períodos pode ser espiritualmente drenante. Deus, em sua misericórdia, pode criar circunstâncias que limitem a exposição do escolhido a essas influências, resultando em menos amizades com pessoas que operam sob tal domínio. Este discernimento também pode levar o escolhido a se afastar de grupos ou ambientes onde o espírito que prevalece é contrário ao Espírito de Deus, seja um espírito de mundanismo, crítica, divisão ou apatia espiritual. O desconforto sentido nesses lugares não é social, mas espiritual. É o seu espírito reagindo a uma atmosfera que não está em harmonia com o céu. O desafio deste quarto motivo é que o escolhido pode ter dificuldade em explicar o porquê de se sentir desconfortável com certas pessoas ou em certos lugares. Não há uma razão lógica ou visível para o afastamento, apenas um sentimento espiritual. Isso pode levar a ser mal compreendido por outros, que podem interpretar o afastamento como arrogância, julgamento ou estranheza social. No entanto, este discernimento é um presente de Deus para proteger o escolhido e guiá-lo em seu caminho. Ele te ajuda a evitar armadilhas espirituais, a identificar aliados espirituais verdadeiros e a manter a pureza da sua fé. Ter poucos amigos, mas ter a capacidade de discernir quem são os verdadeiros e quem não são, é infinitamente mais valioso do que estar cercado por muitos que podem ser lobos em pele de cordeiro ou simplesmente distrações perigosas. Valorize seu discernimento escolhido. Ele é uma bússola espiritual que Deus colocou em você. Confie nesse sentimento que o Espírito Santo te dá sobre pessoas e situações. Ele pode ser a voz de Deus te protegendo e te direcionando para as conexões e ambientes que são verdadeiramente alinhados com o seu propósito para você. Sua solidão pode ser o preço da sua sensibilidade espiritual, mas é um preço que te mantém seguro e no caminho certo. O quinto e último motivo espiritual, que coroa todos os anteriores, pelo qual os escolhidos frequentemente têm um círculo de amizades muito restrito e profundo, é o peso da chamada divina sobre suas vidas e a consequente necessidade de uma companhia extremamente seletiva e espiritualmente alinhada.
Este não é um sinal de elitismo, mas uma necessidade prática e espiritual para suportar a carga e cumprir o propósito que Deus lhes confiou. Ser um escolhido de Deus para um propósito específico frequentemente significa carregar um peso espiritual que a maioria das pessoas simplesmente não compreende. Este peso pode incluir a intercessão por outros, a batalha contra forças espirituais em territórios específicos, a responsabilidade de transmitir verdades divinas ou a liderança em áreas que exigem grande sacrifício e resiliência. Carregar tal peso requer um tipo de apoio que vai muito além de amizades baseadas em interesses comuns, lazer ou conveniência social. Requer companheiros de jornada que compreendam a seriedade da chamada, que possam orar com você e por você com fervor, que possam oferecer encorajamento e correção baseados na palavra de Deus e que estejam dispostos a compartilhar do fardo quando necessário. A maioria das pessoas não está preparada ou disposta a entrar nesse nível de profundidade e responsabilidade espiritual em uma amizade. Elas podem gostar da sua companhia em momentos de lazer, mas recuarão quando você tentar compartilhar as batalhas espirituais intensas que enfrenta, as pressões da chamada ou as revelações profundas que Deus lhe dá. O peso é muito grande para elas. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou essa necessidade de companhia seletiva. Embora tivesse 12 discípulos, havia um círculo ainda mais íntimo de 3, Pedro, Tiago e João, a quem ele permitiu acesso a momentos de maior revelação e intensidade espiritual, como a transfiguração, Mateus 17, 1, 2, e a agonia no Getsêmani, Mateus 26, 37. Por quê? Porque esses momentos carregavam um peso espiritual que exigia um nível de proximidade e preparo que apenas esses 3, naquele momento, podiam suportar. Mesmo assim, no Getsêmani, ele os encontrou dormindo, demonstrando a dificuldade humana em suportar o peso espiritual alheio. O apóstolo Paulo, apesar de ter muitos colaboradores em seu ministério, frequentemente expressava a solidão que sentia e a dificuldade em encontrar pessoas com o mesmo sentimento ou foco espiritual. Em Filipenses capítulo 2, versículo 21, ele escreve: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Esta é uma constatação dolorosa da dificuldade em encontrar companheiros que compartilhem genuinamente da mesma paixão e prioridade pelo reino. Timóteo era uma exceção rara e valiosa para ele. Para o escolhido, as amizades verdadeiras são aquelas forjadas no fogo da batalha espiritual e no propósito compartilhado. São relacionamentos onde a oração intercessória mútua é a norma, onde a palavra de Deus é a base das conversas e onde há um compromisso mútuo com o crescimento espiritual e o cumprimento do chamado. Este tipo de amizade é raro porque o nível de entrega e alinhamento espiritual necessário é alto. Deus, em sua soberania, muitas vezes limita o número de pessoas com quem você pode ter esse tipo de conexão profunda. Primeiro, para te ensinar a depender primordialmente dele e não de apoio humano. Segundo, para proteger a santidade e a especificidade da sua chamada, que pode ser diluída ou desviada por conselhos e influências de pessoas que não compreendem ou não compartilham da sua visão espiritual. Terceiro, porque poucas pessoas estão equipadas espiritualmente para caminhar com você na intensidade e no nível de batalha que sua chamada pode exigir. A solidão que você sente pode ser, na verdade, o espaço que Deus está criando para te conectar com os poucos indivíduos que Ele designou para serem seus verdadeiros companheiros de jornada.
aqueles que ele preparou para entender e compartilhar do peso da sua chamada. Esses relacionamentos podem não ser muitos, mas serão profundos, significativos e essenciais para a sua perseverança e sucesso no cumprimento do propósito divino. Não se desespere por ter poucos amigos. Em vez disso, peça a Deus que te mostre quem são os companheiros que Ele separou para você. Valorize a qualidade sobre a quantidade. Uma amizade forjada no propósito divino é mais valiosa do que centenas de conhecidos superficiais. O peso da chamada exige companheiros de peso espiritual. Sua aparente solidão pode ser o processo divino de selecionar a equipe celestial que caminhará ao seu lado. Reconhecer este quinto motivo te liberta da sensação de inadequação social e te ajuda a ver sua situação relacional através dos olhos de Deus. Você não está sozinho porque é inadequado. Você está sendo preparado e posicionado para um propósito que exige um tipo especial de companhia. Confie que Deus está orquestrando suas conexões, trazendo as pessoas certas no tempo certo e te ensinando a encontrar nele a plenitude que nenhuma amizade humana pode suprir. A experiência de caminhar com um círculo relacional restrito, muitas vezes percebida externamente como solidão ou isolamento, para o escolhido, manifesta-se como um ambiente espiritual peculiar. É um espaço onde a voz de Deus tende a ser mais audível, onde a dependência dele se torna não uma opção, mas uma necessidade vital. A ausência de um coro constante de vozes humanas, com diferentes prioridades e perspectivas, cria um vácuo que, na providência divina, é preenchido pela presença e instrução do Espírito Santo. Essa dinâmica relacional reflete uma incompatibilidade fundamental entre o espírito do escolhido, sintonizado com as realidades eternas e o propósito divino, e a frequência predominante das interações sociais no mundo. A maioria das conversas e conexões humanas opera em um nível que, embora não necessariamente pecaminoso, é centrado nas preocupações temporais: carreira, finanças, entretenimento, relacionamentos superficiais, busca por aceitação e validação social. O escolhido, por sua vez, carrega uma carga espiritual, uma fome por justiça, uma visão do reino e uma sensibilidade para o invisível que simplesmente não encontram eco na maioria desses ambientes. O profeta Amós, em Amós, capítulo 3, versículo 3, questiona: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esta pergunta retórica sublinha uma verdade espiritual profunda. A verdadeira comunhão e o caminhar juntos em propósito exigem um alinhamento fundamental de espírito e visão. Para o escolhido, cujo acordo primário é com Deus e seus propósitos, encontrar esse alinhamento em muitas pessoas é naturalmente difícil. A solidão é, neste sentido, um reflexo da sua sintonia com uma frequência espiritual que poucos compartilham. Essa realidade também molda a forma como o escolhido percebe e valoriza os relacionamentos. A quantidade perde relevância total diante da profundidade e do alinhamento espiritual. Uma única amizade onde há oração mútua, encorajamento na palavra, compartilhamento genuíno das lutas e vitórias espirituais e um compromisso com o propósito de Deus supera em valor centenas de conexões superficiais baseadas em interesses passageiros. A busca do escolhido não é por popularidade, mas por comunhão de espírito. A dificuldade em formar laços profundos com muitos também pode ser vista como um subproduto da intensidade da jornada espiritual. A batalha contra a própria carne, o mundo e o inimigo é constante. O processo de santificação exige vigilância e renúncia. Compartilhar essa intensidade com alguém que não está no mesmo nível de compromisso ou compreensão espiritual pode ser exaustivo ou levar a mal-entendidos.
A energia e o foco do escolhido são frequentemente direcionados para a batalha interna e externa no reino espiritual, o que naturalmente limita a disponibilidade para interações sociais extensas que não contribuem para esse fim. Adicionalmente, o discernimento espiritual aguçado, mencionado anteriormente, cria uma barreira natural para a formação de amizades baseadas em falsidade ou motivos ocultos. O escolhido pode sentir a presença de espíritos de engano, manipulação ou inveja em pessoas que parecem perfeitamente normais para outros. Essa percepção, embora protetora, torna a navegação no cenário social complexa e muitas vezes dolorosa, levando a um afastamento instintivo de fontes de potencial contaminação espiritual. A solidão do escolhido não é um vácuo existencial sem propósito, mas um espaço que Deus utiliza para forjar caráter, aprofundar a fé e refinar a sensibilidade espiritual. É no silêncio aparente da ausência humana que muitas vezes se ouve a voz mais clara de Deus. É na dependência forçada dele que se descobre a força que não vem da carne. É na busca por poucos e verdadeiros que se aprende o valor inestimável da comunhão genuína. Essa condição relacional, portanto, não deve ser vista como um sinal de fracasso, mas como uma evidência do processo de separação e santificação que Deus opera na vida daqueles que Ele escolheu para um propósito especial. É uma marca do caminho estreito que poucos encontram e menos ainda escolhem trilhar. A aparente solidão é para o escolhido um lembrete constante de que sua cidadania é celestial e que suas conexões mais importantes são, em última instância, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com aqueles poucos que compartilham dessa mesma realidade espiritual profunda. Compreender a natureza espiritual dessa condição permite ao escolhido parar de lutar contra ela como se fosse um defeito a ser corrigido por meios puramente sociais e começar a vê-la como uma característica do seu chamado que deve ser abraçada com fé e discernimento. É um convite a encontrar na companhia divina a plenitude que nenhuma multidão de amigos pode oferecer, e a valorizar profundamente as poucas conexões que Deus, em sua sabedoria, provê. Meus amigos em Cristo, chegamos ao fim desta profunda exploração sobre por que vocês, que foram separados por Deus, frequentemente experimentam a realidade de ter poucos amigos de verdade. Desvendamos 5 motivos espirituais cruciais: a separação divina para preparação e propósito, a proteção contra influências comprometedoras, a profundidade da sua busca e experiências com Deus, o discernimento espiritual aumentado e o peso da chamada divina que exige companhia seletiva. Se você se identificou com o que foi dito aqui hoje, saiba que você não é um estranho, nem um falho social. Você é um escolhido. Sua jornada é única e Deus está orquestrando cada passo dela, incluindo suas relações. A dor da solidão aparente pode ser transformada em gratidão quando você entende que ela pode ser um sinal da mão protetora e preparadora de Deus sobre sua vida. A solidão que você sente não é um vazio a ser preenchido por qualquer pessoa, mas um espaço sagrado onde Deus quer te ensinar a encontrar nele sua companhia primária e a te conectar com aqueles poucos e preciosos indivíduos que Ele separou para caminhar contigo no propósito. Não se conforme com amizades superficiais que te afastam de Deus ou diluem sua identidade espiritual. Ore por discernimento e peça a Deus que te apresente aos companheiros de jornada que Ele tem para você. Aqueles que te edificarão, te desafiarão a crescer e compartilharão do peso da chamada. Você é valioso. Sua jornada é importante. E Deus está com você em cada passo, mesmo nos momentos de maior solidão aparente. Confie nele. Ele sabe exatamente o que você precisa e quem você precisa para cumprir o destino glorioso que Ele traçou para a sua vida. Se esta mensagem ressoou com você e trouxe clareza e esperança,
eu te peço, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muitos escolhidos sofrem com essa solidão sem entender o motivo espiritual por trás dela. Você pode ser um canal de libertação e encorajamento para eles. Se você ainda não faz parte da nossa família de escolhidos, se inscreva no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder as próximas revelações profundas que Deus tem para nós. E, por favor, deixe seu comentário abaixo compartilhando qual destes 5 motivos mais falou ao seu coração e como você se sente agora que entende a perspectiva espiritual sobre ter poucos amigos de verdade. Sua partilha pode ser a luz que outro irmão precisa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Permaneça firme no propósito, escolhido. Sua companhia mais importante, a de Deus, está sempre com você. Até o próximo vídeo.